Olá, Camilinha, boa noite. Tá me ouvindo bem? Enquanto espera o Instagram notificar o pessoal, eu vou colocar aqui uma música que tem a ver com o tema de hoje. Correndo o risco de passar vergonha, eu vou tentar cantar. Mas vamos lá, porque essa música é tão bonita e traz tantas boas memórias pra mim que eu vou correr esse risco. O mundo há de passar e toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existe. Porém, como aquele que foi, hoje é e pra sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e pra sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e consciente, humilde sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê. Tão puro e perfeito é o amor, não busca interesse ou favor. Mistério, expressão, vida e luz do Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, fazer mover as montanhas com a minha fé. Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar e desse os meus bens ao mais pobre ou morresse em favor de alguém, se não tivesse amor, de nada valeria. Não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria eu falar, um sino que insiste a tocar, se dentro de mim não valesse o amor. Se não tivesse amor, de nada valeria. Não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria eu falar, um sino que insiste a tocar, se dentro de mim não valesse o amor. Ai, sobrevivi. Essas notinhas agudas me pegam, mas deu pra cantar. Boa noite, quem entrou enquanto eu estava cantando.
Botei a musiquinha aí para esperar vocês entrarem. E lógico, a música tinha a ver com o tema que a gente vai tratar hoje. É uma música antiga que me lembra a minha adolescência. Acho que não chega a ser infância, não. Me lembra a minha adolescência, vários casamentos que eu já fui. E tem uma letra muito bonita, né? Que fala sobre o amor. Fala sobre o amor de Deus e os efeitos dele na nossa vida. E essa música é baseada num texto bíblico belíssimo, que a gente vai começar a nossa live hoje lendo esse texto. Mas antes da gente começar, só lembrar vocês que tá rolando sorteio, eu vou fazer o sorteio no final. E só vai ganhar só vai receber o prêmio quem tiver na live. Eu vou dar um prazo assim dentro da live, né, pra pessoa aparecer. Mas se não tiver, eu vou sortear até sair alguém que ficou na live, tá? Então, fica por aí. Vamos começar então. Eu vou começar lendo 1 Coríntios 13, que é o texto em que se baseia essa música, né? Vou ler o capítulo todo, tá? São 13 versículos. Diz assim: Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Porém, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior destes é o amor. Esse texto é lindo, né? Ele faz uma descrição maravilhosa do amor. E ele deixa bem claro, e eu acho que isso é óbvio para qualquer pessoa que leia, que o amor é essencial. Ele vai dizer que se não tivesse amor, não tem proveito. De nada serve. Não tem utilidade. Eu posso fazer as melhores obras de caridade, eu posso dar meus bens todos, eu posso fazer o maior sacrifício que for, se não tiver amor, de nada aproveita. E aí eu acho que vale a pena a gente pensar, por que isso é assim? Será que é porque só tem valor se a gente tiver prazer em alguma coisa? Porque se a gente pensar bem, tem muita coisa que a gente na hora de fazer não tem prazer, mas que a gente faz por amor e tem um prazer posterior e tem um resultado positivo depois. Então, o amor em si, o fazer algo com amor, não é necessariamente você sentir prazer enquanto faz isso. Porque senão, tinha muita coisa que a gente faz por amor que a gente consideraria que não era, né? Afinal de contas, eu não senti prazer, eu fiz por obrigação na hora. O que a gente não pensa é que o cumprimento desse dever, ele pode ter sido motivado por amor, mesmo que naquele momento, ou no início, não fosse prazeroso. Provavelmente, se você já passou por essa experiência, você já deve ter vivido o fato de que, às vezes, a gente começa sem prazer e termina com muita alegria, por causa do amor. Porque nós fizemos com amor, nós fizemos por amor. Então, pensando assim, a gente vê que a questão não é nós termos prazer em fazer. O amor é maior do que isso. Então, o que seria o amor? A gente costuma pensar nisso de uma forma muito abstrata, né? É difícil assim de definir o amor. O que é amor? Amor é um sentimento que move, é um ímpeto, O que é amor? Biblicamente,
nós temos que o amor não é um conceito abstrato. O amor é uma qualidade pessoal de Deus. Quando a gente vê a afirmação de que Deus é amor, a Bíblia está nos ensinando que Deus em si mesmo tem essa qualidade. Tudo que ele faz está revestido de amor. Sua justiça é amorosa, sua misericórdia é amorosa, sua santidade é amorosa. Todos os atributos de Deus vêm revestidos de amor. É uma qualidade pessoal de Deus. E isso é transmitido a nós. Quando a gente considera amor qualquer coisa que não venha de Deus, nós estamos fugindo desse conceito bíblico de que Deus é a personificação do amor. Só nele a gente vai poder encontrar o amor verdadeiro. Então, qualquer coisa que eu diga que é a fonte de amor, ou que é o objeto do meu amor, que é a razão do meu amor, se não vier de Deus, se a fonte não é Deus, que é amor, isso que eu tenho não é um amor. Não é o amor verdadeiro. Não é o amor bíblico. Isso que eu tenho é um ídolo. A nossa sociedade, ela está cheia disso. Cheia. Eu li um trecho de um livro, o autor se chama Jonathan Leeman, A Regra do Amor, da editora Fiel. Eu não cheguei a ler ele todo, mas estou com vontade de terminar porque ele tem noções e conceitos muito interessantes a respeito desse assunto. E aí ele faz essa afirmação de que o amor é uma qualidade pessoal de Deus. E aí ele diz que a nossa sociedade está fazendo o quê? Está deixando de considerar que Deus é amor e está considerando o amor é Deus. A gente está deificando, transformando aquilo em Deus para que nós nos dediquemos, e isso é idolatria, porque a gente tira Deus do centro e passa a idolatrar qualquer outra coisa que é a fonte do meu amor. Seja meu próprio coração, minha própria felicidade, alguém da minha família, qualquer outra fonte, a gente coloca no lugar e passa a viver em função dela. Isso não vem de Deus. Esse não é o amor concedido por Deus. E aí ele vai dizer algo interessante. Atualmente entende-se o amor como arraigado em autodescoberta e autoexpressão. E aí, baseado nisso, a gente justifica quebrar as regras. É normal quebrar as regras. Eu tenho certeza que se você pensar agora nos últimos filmes românticos que você assistiu, comédias ou dramas, se você pensar nos últimos filmes românticos que você assistiu, você vai ver que sempre há uma regra que vale a pena ser quebrada. Em nome do amor, você quebra as distinções sociais, você quebra a resistência dos pais que eram contra o relacionamento, você quebra paradigmas por causa do amor. O amor é aquele sentimento que te motiva a quebrar as regras e vale a pena, porque é para sua felicidade. É por amor. Por amor, tudo vale a pena. Só que na hora que a gente pensa assim, a gente desconsidera o princípio bíblico. O princípio bíblico não descarta as regras em nome do amor. E veja bem, aqui eu não estou falando de regras humanas injustas. Só que na hora que a gente generaliza e vai além das regras injustas, diz que qualquer regra pode ser quebrada em nome do amor, nós estamos pecando. A gente costuma cair, e aqui eu vou citar mais uma vez o livro A Regra do Amor, ele dá 4 exemplos de suposições erradas que nós temos hoje em dia do amor. Ele diz, o primeiro, nenhum julgamento ou limite pode ser colocado sobre o amor que estabelece os limites. Então, se você tenta limitar o amor, você está ferindo algo precioso. Nada pode limitar o amor. O amor é que deve mover. É uma injustiça você limitar o amor com regras. É o contrário. O amor é que determina as regras. Bem, aí você já vê como isso se coaduna com a visão de hoje em que o amor relativiza qualquer coisa. Essa relativização é por causa desse pensamento. E aí você relativiza o relacionamento entre homem e mulher. Só nisso aí você já vai ter uma série de pecados cometidos.
em nome do amor. Ah, mas é porque para ser feliz, é porque eu amo, eu não te amo mais, eu vou embora de casa, vou pedir o divórcio. Ah, eu amo mais outra pessoa, então eu vou te deixar, eu cometo adultério. Ah, eu amo uma outra mulher e assim eu vou ser feliz e em nome do amor, toda regra pode cair. E aí você caminha para um homem adulto que ama uma criança e quer se relacionar sexualmente com uma criança. E você vai avançando nos absurdos, porque o amor é o que importa. Você vê como um conceito errado de amor, ele vai necessariamente te levar para longe de Deus e longe da Bíblia. Então a gente não pode pensar que o amor é aquele que quebra regras. Outra suposição errada que o autor vai citar é: amor significa aceitação incondicional e fim de julgamento, que está ligado com essa primeira suposição. Ah, meu filho fez algo muito errado, mas eu sou mãe, amor incondicional, eu não posso fazer nada, eu vou apoiá-lo no que ele está fazendo. Será? Esse é o princípio bíblico? Amor acima de qualquer regra? Acima de qualquer julgamento? Não. Esse não é o princípio bíblico. Outra suposição errada, e vocês vão ver que todas elas estão interligadas, é que amor e autoridade não tem nada a ver. Elas, pelo contrário, elas são opostas. Então, a autoridade restringe e o amor liberta. A autoridade sufoca e o amor floresce. A gente pensa sempre como se o exercício da autoridade fosse algo contrário ao amor. E aí, bem aqui é um ponto extremamente sensível para nós que somos mães. Quantas vezes a gente é acusada, a gente mesmo se acusa, sente que a gente não tratou o nosso filho com amor porque a gente exerceu a autoridade. Eu sei que é possível que a nossa ira, o nosso pecado tenha feito com que a nossa disciplina ou a nossa forma de falar não tenha sido a correta. Mas eu não estou falando desses casos. Quantas vezes a gente já se sentiu mal porque alguém vira para você e diz: quando você disciplina o seu filho, você está abusando dele. E essas acusações nos fazem mal porque o exercício da autoridade é necessário e isso não significa falta de amor. A gente vai ver mais adiante que é o contrário. Antes de eu passar para essa parte, eu vou ler a quarta suposição que ele cita. Ele cita que hoje em dia se supõe erroneamente que o amor é anti-institucional. Pela mesma lógica de que a regra sufoca, as instituições sufocam o amor. A igreja como instituição abafa o amor. A família sufoca o amor. Vamos quebrar esses grilhões e vamos viver pelo amor. Paz e amor não era o lema da década de 70? E era um movimento basicamente de lutar contra as regras impostas. A gente assimilou essa ideia de que amor é quebrar regras. Mas a Bíblia nos fala que Deus trata o amor e a autoridade como duas faces da mesma moeda. Então não só elas andam juntas, elas andam de mãos dadas. Aí se você parar para pensar que o nosso padrão de amor é Deus, quando você para pensar que o amor é uma qualidade que está intrínseca, inerente a todas as características e atributos de Deus, tudo que Deus faz por nós é um exercício de amor, é uma demonstração de amor. Tudo que Ele faz no mundo é Ele agindo com amor. Quando você pensa assim, fica menos abstrato, fica menos relativo. Nós temos um padrão, é Deus. E esse padrão está revelado na Bíblia. E Deus mostra o seu amor exercendo a sua autoridade sobre nós. Então, se a gente quer encontrar o padrão de amor para nós como mulheres, como nós devemos amar, exercendo a autoridade que nos foi concedida de acordo com o que Deus quer
e nos submetendo às autoridades que Ele colocou nas nossas vidas, de acordo com o que Ele quer. O amor não é um sentimento. O amor é esse motor da obediência. E ele sempre tem que vir atrelado a uma autoridade justa ou uma submissão justa. Em alguns momentos, nós mulheres, por exemplo, nos submetendo ao nosso marido, ao fazer isso, a gente não só faz por amor, mas ao fazer isso, nós estamos amando os nossos maridos. E ao exercer sobre os nossos filhos a autoridade, nós estamos amando os nossos filhos. Óbvio que o amor, ele tem demonstrações de afeto, ele tem serviço envolvido, a gente se doa e tudo isso é motivado pelo amor. Mas, biblicamente, o amor está atrelado à autoridade. É por isso que Deus, quando diz pra gente que a gente deve amá-lo, ele diz que a gente deve obedecer. Então, eu vou ler aqui 3 textos que falam sobre isso. 1 João 5,3 diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, seus mandamentos não são penosos. Então, o que é o amor de Deus? O que é nós amarmos a Deus? Guardar os seus mandamentos, obedecer. Em João 14,21, Jesus Cristo diz algo semelhante: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Como é que eu amo a Deus? Guardando os seus mandamentos. Ainda em João, já no capítulo 15, versículo 10, diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Você vê a noção de autoridade e de submissão, de exercício fiel da autoridade e de submissão fiel, caminhando para definir o amor. É isso que a Bíblia vai ensinar. Então, realmente, ser esposa é uma forma de amar. Ser mãe é uma forma de amar. Direta. Assim como ser empregada numa empresa é uma forma de amar. E Deus vai nos dizer que Ele nos amou de tal forma que Ele agiu em nosso favor. Ele vai ser o nosso exemplo de autoridade fiel. Ele agiu em nosso favor enviando o seu Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ninguém tem maior amor do que este. Jesus Cristo mesmo disse, de dar a sua vida em favor de muitos. Paulo vai dizer que Jesus morrer no nosso lugar, Deus entregar o seu Filho para morrer no nosso lugar, é a maior prova de amor que existe. Ações. Amor é ação. Amor é autoridade fiel. É submissão fiel. O Pai é o nosso exemplo de autoridade fiel. O Filho é o nosso exemplo de submissão fiel. Ele não diz que assim como eu também tenho guardado os mandamentos do meu Pai, no seu amor permaneço. Foi por isso que ele foi capaz de morrer no nosso lugar. Porque ele viveu amando o Pai. Ele obedeceu todos os seus mandamentos. Ele obedeceu toda a sua lei. Então Deus mesmo vai nos dizer que a forma de nós mostrarmos o nosso amor por Ele é obedecendo. E aí é impressionante assim quando você vê a Bíblia, vários trechos se encaixando. Deus deu lá em Êxodo os 10 mandamentos. E mais pra frente, em Deuteronômio, um texto que depois o próprio Cristo vai citar, ele vai dizer um resumo. O grande mandamento é este: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ele resumiu os 10 em 2. Aí eu te pergunto, há um mandamento de Deus de que a gente deve amá-lo. Como é que eu amo a Deus? Vá lá para os 10 mandamentos. Você ama a Deus não tendo outros deuses diante dele. Você ama a Deus não constituindo ídolos na tua vida. Prestando um culto correto,
bíblico, honrando o nome dele, não tomando o seu nome em vão, zelando pelo evangelho, guardando o sábado, guardando o relacionamento com ele, a intimidade com ele, a vida devocional com ele. Todas as vezes que você obedece, você está cumprindo o primeiro grande mandamento: amar ao Senhor teu Deus. Como é que você ama o seu próximo? Fazendo campanha de doação? Não. Ou sim, depende. Você ama o seu próximo seguindo os demais mandamentos. Por que eu disse que depende? Porque agir em favor do necessitado está dentro do mandamento não matarás, do valor da vida, da dignidade da vida humana, do cuidado com o outro. Então você ama ao seu próximo não matando, cuidando da vida dele, cuidando da sua vida. Você ama ao seu próximo não adulterando, sendo fiel. Você ama o seu próximo não furtando, sendo honesto, não cobiçando, não invejando ninguém, não dando falso testemunho. Assim você ama o seu próximo. É concreto, não é abstrato. Está escrito, não tem dúvida. Aí a pergunta que fica é: será que a gente está ensinando isso para os nossos filhos? Como é que a gente pode ensinar isso para o nosso filho? Primeiro de tudo, pelo exemplo. Obedecendo os mandamentos de Deus. Amando a Deus acima de todas as coisas. Instruindo-o nisso. A gente precisa saber que demonstrações de amor se fazem pela obediência a Deus. E não por gestos apenas de afeto. E a gente precisa ensinar isso aos nossos filhos. A gente pode dizer isso no momento da disciplina. A gente pode dizer isso no momento da repreensão. A gente pode dizer isso no momento da alegria. Em todos os momentos, nós temos que ensinar os nossos filhos a obedecer a Deus. E assim a gente vai estar ensinando eles sobre o amor verdadeiro. Se ele crescer crendo no Deus verdadeiro e aprender a honrá-lo com a sua vida, ele vai amar a Deus. Por consequência, como diz o apóstolo João, quem ama a Deus é capaz de amar o seu próximo. Quem não ama a Deus, não ama o seu próximo. O amor tem que estar centrado na obediência a Deus. Então, o pai ama o seu filho e ensina o seu filho por meio da sua obediência a Deus. Isso vai envolver todos os papéis que ele exerce. É pesado, mas ao mesmo tempo é bom. Porque a Bíblia nos garante que a gente cumpre os mandamentos em Cristo. Porque ele já cumpriu. A justiça dele caiu sobre nós e o nosso pecado caiu sobre ele. Porque o Espírito Santo age na nossa vida nos ajudando a obedecer, nos santificando diariamente. Então nós precisamos buscar a Deus acima de todas as coisas. Desconstrua da sua cabeça a ideia que o mundo tem defendido de amor incondicional, de amor sem limites, de amor que aceita tudo. Deus não aceita tudo. Tanto ele não aceita que ele vai mandar pessoas que pecam contra ele, que não confessam o seu filho como Salvador para o inferno para pagar pelos seus pecados. Ele não aceita tudo. Nós não estaremos agindo com amor pela nossa família se nós desobedecemos aquilo que a Bíblia nos ensina. Por mais bonita que seja a roupa daquela atitude que a gente está tendo, por mais belo que pareça, por mais altruísta que pareça, se não está de acordo com a Bíblia, não é amor. E a consequência disso vai ser morte, porque o salário do pecado é a morte. O pecado só traz morte. O pecado só traz pecado. O pecado nos afasta de Deus. Então, a gente precisa estar atento para isso. Fuja das ideias relativistas de amor. E olha que eu gosto de filmes românticos. Mas eles não te levam para Deus e não é assim que a gente deve... Não é isso que deve guiar a nossa vida. A nossa vida precisa ser guiada pela palavra de Deus. A vida dos nossos filhos precisa ser guiada pela palavra de Deus.
ame ao Senhor, exercendo a sua autoridade na sua casa de forma bíblica, de forma correta, de forma justa. E para isso, peça socorro a Deus, que é garantido que você vai falhar. É garantido que eu vou falhar, se for nas minhas forças. Mas Ele também garante que se a gente pedir sabedoria a Ele, Ele dá e não lança em rosto. Está lá em Tiago 1,5. Ele também garante que o seu Espírito age em nós, intercede por nós. Até aquela oração mal feita, Ele transforma e torna apresentável diante de Deus. Então se apegue a isso. Ore a Deus, peça sabedoria e entenda que você só vai amar os seus filhos, o seu marido e qualquer outra pessoa com quem você se relacione na sua vida, se você o fizer à luz da palavra de Deus, seguindo o exemplo daquele que é amor e que faz tudo em amor.